nosso conteúdo sobre Dante Alighieri e a Divina Comédia. Tá? Então, a partir de agora, a aula está gravada, está sendo gravada. Né? Então, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira aula, né? Não, segunda aula online de concepções literárias. Nós hoje vamos falar sobre Dante Alighieri e a Divina Comédia. Na plataforma de vocês têm um vídeo, né, do professor, um vídeo da Casa do Saber, tá? Com o professor. Deixa eu. Bom, pessoal, eu vou falar sobre um dos clássicos da literatura universal, a Divina Comédia. É o professor. My parents made me what I am. Um erro aqui na. Sérgio Mauro, tá, gente? E ele é um dos estudiosos aí, né, dentro do campo da literatura, junto com a filosofia, né, do humanismo, tá? Da Idade Média ocidental, tá? Então, vocês têm na plataforma de vocês, falando sobre Dante Alighieri, o vídeo, né? O clássico atemporal, ele vai falar por que Dante Alighieri, a Divina Comédia, é uma obra literária atemporal, né? Ou seja, de todos os tempos, ela não é datada somente na Idade Média. Depois, vocês têm um artigo falando sobre a Divina Comédia como documento histórico, né? E a apresentação da aula de hoje. Vai acontecer um evento em novembro, se eu não me engano, vai acontecer um evento de letras, né, da UAB, tá? E aí a coordenação me sugeriu para que eu conversasse com vocês, já começasse a treinar vocês a preparar resumo para apresentar nesse evento. Vão acontecer em vários polos, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Provavelmente a última avaliação de vocês, a segunda avaliação, eu peço que vocês escolham, né? Eu já estou mais ou menos falando, que vocês escolham aí um dos poetas, né? Um dos escritores dessa disciplina, né? Começando por Homero até Kafka, né, para poder fazer um resumo para participar desse evento, né, com apresentação de resumo, um painel. Né? Quem quiser se aventurar já numa comunicação oral, aí precisa fazer um trabalhinho um pouquinho maior, tá? Mas aí a gente vai fazendo junto, ok? Quem se quiser participar é uma coisa super interessante, até porque vocês podem aí fomentar o currículo de vocês, né? E aí conhecer todas as outras pessoas que vão participar, os outros palestrantes. É um evento muito interessante que vai acontecer na UAB, falando sobre essa formação do professor de língua portuguesa, né? E literatura é uma das, vamos dizer assim, uma das áreas do campo de estudo da língua portuguesa, né? Então seria interessante que vocês começassem já a se aventurar aí pela pesquisa acadêmica, pelos eventos acadêmicos que vão acontecer, tá? Mas não sei se já foi divulgado esse evento, alguém já ouviu falar sobre esse evento? Não, ainda não ouvi Já falar, não, ainda professor. não foi divulgado, mas ele vai ser divulgado provavelmente, eu acho que em 2 semanas mais ou menos, ou um pouquinho mais. E aí a gente vai conversando sobre quem tiver vontade de apresentar um trabalho, tá? Aí um resumo expandido, um resumo de uma lauda, né? Sobre, já divulgaram a Imoaná, né? Ótimo. Vai ser um resumo expandido de mais ou menos uma lauda, tá? Em que vocês vão tratar, né? Vão escolher, por exemplo, sei lá, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? Vão falar sobre essa questão do amor,
né, que a Divina Comédia traz, né, dessa paixão humana que a Divina Comédia traz, que a gente vai ver hoje. E aí vocês vão tratar sobre esse assunto, fazer um resumo falando o que foi que, né, qual é o objetivo de vocês, qual é né, o tema do resumo de vocês, da pesquisa, qual é o objetivo, né, a partir de que perspectiva teórica vocês estão estudando isso, né, querem estudar isso, né, e o que vocês preveem como resultado, tá? Um resumo pequenininho sobre um determinado tema e autor, tá bom? Combinado? Então, vou só desligar a minha câmera agora, porque aí eu vou começar a compartilhar a tela com vocês para que a gente inicie a nossa aula, tá? Quem quiser fazer perguntas, sugestões, estamos aqui a postos. Peço que vocês assistam, tá? O vídeo do professor, né, como um complemento dessa aula de hoje, tá bom? E leiam também o artigo tratando da Divina Comédia como um documento histórico do Ocidente, tá bom? Então vamos lá. Bom, iremos tratar hoje sobre o humanismo, né? A Idade Média, que vai aí do século V, né, ao século XV, né, depois de Cristo, tá? A gente antes estava nos séculos antes de Cristo, agora a gente já está nos séculos depois do Cristo, depois do nascimento de Cristo, depois do cristianismo, tá? Então, o humanismo, ele vai ocupar aí, né, e a gente vai tratar especificamente da literatura italiana, né, do século XIV, porque foi uma literatura dentro do humanismo que teve maior repercussão, né, nos estudos literários, tá? Então, a Idade Média, ela ocupa uma grande faixa do tempo, né? Que é uma faixa que vai do século V ao século XV, tá? E por esse tempo todo surgiram vários estilos literários, dentre os quais a gente pode destacar, vou logo consertar isso bem aqui, ó, dentre os quais a gente pode destacar o trovadorismo, tá? Que a gente estuda em literatura portuguesa, né? Os trovadores, com as canções de amigo, as canções de amor, as canções de maldizer, né? Que já estudamos em literatura portuguesa, né? Ou que vamos estudar ainda, não sei quem é que já fez essa disciplina, tá? E todos esses estilos literários ocorreram com movimentos científicos e filosóficos concomitantes e importantes, tá? Dentre os quais, né, um dos movimentos filosóficos e também literários, a gente pode destacar o humanismo, um nome que também se usa para identificar aí a produção literária mais significativa desse período, tá? Então, o humanismo, ele é um período científico, filosófico e literário que concentra todas as suas ideias e as suas ações, né, o seu pensamento no homem, né, no ser humano, né? Então, nós temos aí um pouquinho da racionalidade desse ser humano, mas uma racionalidade ainda muito ligada à questão religiosa, tá? Então, o cristianismo é muito forte, né, dentro do humanismo. Tanto que Dante Alighieri, quando produz, né, quando pensa essa sua grande obra, né, chamada Divina Comédia, né, ele vai dividi-la aí em três grandes partes, né, que é o inferno, o purgatório e o céu, tá? Então tem essa relação muito próxima com a cultura cristã, tá? Do cristianismo, né? E aí aqui a gente vai se ocupar, né, primeiramente, desses autores italianos que pertencem ao século XIV da literatura ocidental, do humanismo, que é Dante Alighieri e Francesco Petrarca, tá? Pois eles têm
produção bastante substancial, né, no que melhor se escreveu de arte literária dessa época, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho quem foi Dante Alighieri, tá? Era um poeta italiano, nasce em Florença, né, na Itália, em 1265, então bem no comecinho aí do século XIII, né? E vai falecer em Ravenna, também na Itália, em 13 de setembro de 1321, né, já século XIV. A sua obra máxima é a Divina Comédia, tá? Que é uma longa narrativa em versos, né? Então, é uma poesia, né? É uma narrativa poética, a gente pode chamar assim, em versos, cujo narrador, que é o próprio Dante, conta como é que ele passa, né, pelo inferno, pelo purgatório, até atingir o céu, né? Ele é a travessia desse narrador, né, passando por todas esses etapas da vida do ser humano, né, com todos os acontecimentos e as realidades, né, que vão se manifestando frente a esse narrador, né? E, primeiramente, ele passa por um período infernal da sua vida, né? Então, mas geograficamente ele situa essa passagem no próprio inferno, né? A concepção de inferno da Igreja Católica. Depois, ele chega ao purgatório, né? Ele consegue atravessar todas as adversidades do inferno, só um momentinho. Chega no purgatório, né? Como forma de se limpar, né? De se curar enquanto humano, né? De pedir perdão e se perdoar, e depois consegue atingir o céu, tá? Durante essa narrativa, o narrador ele é conduzido pelo poeta Virgílio, né? No inferno, ele é conduzido pelo poeta Virgílio, que escreveu Eneida, né? Então, Dante Alighieri, ele faz essa aproximação, né? Ele utiliza dessa influência, né, da literatura grega, né? Trazendo aí as características, né, e as representações de Virgílio, né, e o que demonstra esse apreço aí dos poetas medievais da literatura latina, né? No céu, ele vai ser recebido por Beatriz, tá? A famosa e amada do poeta, né? O poeta Dante Alighieri, com quem nunca conviveu e que lhe serviu apenas de musa, né? Aí o narrador depois retorna à Terra após um brevíssimo contato com a luz divina, né, no céu, de vez que ele não pode, como de resto não poderia ver, como ninguém pode, né, ver a face de Deus, tá? Ele tem apenas uma visão dessa luz divina que o cega os olhos, né, que faz ofuscar a visão, né, remete a essa questão, né, de chegar a se aproximar a Deus, mas sem poder, como todos os humanos, poder ver a face de Deus, tá? Só um momentinho que eu vou aceitar aqui quem está chegando. Muito bem. Vamos voltar. A gente tem, né, deve entender a Divina Comédia aí como um poema épico medieval, tá? Ele ainda é um poema. Por que o Dante Alighieri chamou de comédia? Né? Porque não era, a partir da concepção da poética de Aristóteles, aquele poema era uma narrativa, mas não era uma tragédia. Tá? Então, se não era uma tragédia, lógico, era uma comédia. Não necessariamente que tenha episódios ou acontecimentos engraçados sobre isso, mas a gente está falando de gênero literário, tá? Dentro dessa primeira concepção dos gêneros literários feita por Aristóteles, tá? Na sua grande obra, a Poética. Então, ele é um poema épico, tá? Medieval. Por quê? Porque ele é da Idade Média, né? Cujo autor modifica vários pontos dessa épica greco-latina, né? Da Ilíada e da Odisseia, né? Ele vai modificar aí vários pontos da estrutura tanto da estrutura formal
como da estrutura semântica, né, da épica, né, dos poemas épicos greco-latinos, tá? Como o fato, por exemplo, de introduzir já o maravilhoso cristão, né, e concentrar o herói não em uma disputa guerreira, mas na busca do sumo bem, né, do contato com o Deus, no que é intermediado por uma mulher. Então, em Dante, né, no humanismo, a gente tem um pouco da racionalidade, mas a gente sai completamente do paganismo greco-latino, tá? E a gente entra num cristianismo, né? E num cristianismo principalmente da Igreja Católica, tá? Então a gente vai ver várias referências na Divina Comédia de passagens de passagens da história do cristianismo católico, tá bom? Essa busca aí que o narrador tenta vai travar, né, a busca da luz, né, a busca da salvação, do bem, né, para além desse mundo terreno, vem de Platão, tá? Mas é cristianizada, né? Pois a ideia aqui, né, essa ideia no sentido platônico do termo, né, essa ideia que Deus, é de Deus, né? É que a luz agora não é do pensamento, tá? Mas a luz divina, o verbo, né, é Deus, e não é mais o logos, a linguagem, tá? E a valorização da mulher deriva dessa importância que a mulher adquiriu no cristianismo, né, como a mediadora entre os homens, né, e o próprio Cristo, né? Trata-se aqui do culto à Madonna, né? Em italiano, Nossa Senhora é chamado de Madonna, tá? Ela é chamada de Madonna, o nome, né, que vai interceder pelos homens diante de Deus. Tá? Então, ele tem essa coisa da busca do bem, né, pela ideia do bem, no sentido platônico, né, de ir em busca de algo que o cure, né, mas essa busca está em busca não mais da linguagem, né, do pensamento, do logos, né, mas a busca por uma salvação na figura do grande Criador, né, que é o Deus. E logo a figura de Maria vai estar muito presente aí como essa mediadora entre os homens e a figura, né, a imagem, a força, o poder, né, de Deus. De várias maneiras, esse poema épico cristão, a gente pode chamar esse poema como um poema épico cristão. A Itália, né, nessa época, é um país, uma sociedade muito cristã, né? Juntamente com a lírica, né, a poesia, não mais a épica, mas a poesia de Petrarca, principalmente os sonetos de Petrarca, né, e dos trovadores, vai iniciar na cultura universal a tradição da poesia lírico-amorosa moderna já, tá? Especialmente pelo lugar que a mulher vai passar a ocupar nos versos da poesia ocidental. Tá? Então a gente já tem nesse grupo de escritores, de poetas, que inicia com os trovadores, depois em Dante Alighieri e Francesco Petrarca, esse início da construção, né, de uma tradição da poesia lírico-amorosa. Tá? E a Divina Comédia, meus queridos? Né? É produzido completamente italiano, né? A língua original é o italiano, né, do século XIV. O poema ele é tido pela história literária como a busca de Dante Alighieri por uma síntese quase de forma enciclopédia do conhecimento filosófico e científico do período, né, que convencionou se chamar a Idade Média. Então, a proposta de Dante Alighieri com a construção, com a produção e a criação da Divina Comédia era fazer um compêndio, né, uma enciclopédia mesmo, de todo esse conhecimento que vinha muito forte, né, a partir do humanismo, desse conhecimento científico baseado na racionalidade humana, né,
mas que também, e filosófico, claro, do pensamento, mas que também estava aí ligado muito com essa questão religiosa, né, e com a doutrina cristã católica, tá? A estrutura, né, do poema, desse poema épico, ela é construída por meio de estrofes, então eu tenho aqui várias estrofes com 10 sílabas, né? Então, isso é uma aproximação aí do soneto, né, os versos decassílabos, né? Estrofes com versos decassílabos, tá? Com 3 linhas e com rimas específicas em cada uma dessas estrofes, tá? A Divina Comédia, ela é uma produção literária cuidadosamente descritiva, bem como visual, né? Que é uma característica aí muito forte para as produções artísticas inspiradas em seu legado, tá? A Divina Comédia, ela inspirou a partir da sua produção e da sua criação estrutural, né, e visual, né, com os poemas construídos muito cuidadosamente, né, e tendo uma visualidade de estrofes de 10 sílabas, 3 linhas e com rimas específicas, ela teve uma influência muito grande na pintura, tá? E chegou até o cinema italiano, tá? O nascimento do cinema italiano, né? Em sua grande viagem, né, sua grande viagem narrativa, essa viagem de experiência, o narrador, que é Dante, né, que é o narrador personagem, vai cruzar a sua jornada, né, a sua travessia poética, por exemplo, com os encontros inusitados com figuras públicas. Então vão aparecer figuras que realmente existiam ali, né, na sociedade na época de Dante. Tá? Então existem figuras públicas, os amigos que ele considerava próximos, os conhecidos, os desconhecidos, tendo em vista sempre o quê? Trazer para a sua poética o debate com temas variados, mas sempre, prestem atenção, sempre tendo como visão, não sei se visão, mas como padrão de, de conhecimento, a relação fortíssima da moral da Igreja Católica, tá? Do cristianismo. Então, como eu disse a vocês, olha aqui, essa obra de Domenico di Michelino, né, que aí retrata o próprio Dante Alighieri, né, com o livro A Divina Comédia nas mãos. E se vocês forem perceber aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa O imagem. slide não está passando, professor. Não está passando o slide? O slide não está passando, gente? Eu não estou vendo aqui, professor. Então, Não estou vendo aqui, professor. ó, Francisco, acho que então é algum problema com você, porque está todo mundo dizendo aqui que está vendo. Eu vou tentar passar de novo aqui, tá? Ó, eu vou só aumentar aqui para vocês poderem ver um pouquinho essa imagem. Se vocês perceberem, aqui no pé do Dante Alighieri começa o inferno. Ó, tem essas ruínas aqui. Você for ver, tem uma figura aqui, né, do diabo, o próprio diabo, saindo fogo pela cabeça, tá vendo? Então você tem aqui a construção do inferno, né? E aí você vai indo, ó, com todas essas figuras humanas, né, que estão ainda infernadas, infernizadas, né, por esse espírito obsessor, né, na figura do demônio, né? Então, demonizadas. Mais em cima você tem mais figuras do demônio em vários formatos. Ó, tem um aqui com a cabecinha já com chifres, um pouquinho mais em cima, sempre com os focos de fogo, né? E aí você vai subindo mais em cima, quase na torre, no pé da torre, você tem também mais uma figura demoníaca, né, subindo. E aí, no meio, né, aqui no centro, você tem o purgatório, né, onde as pessoas estão. Aqui no inferno, se a gente for ver, as pessoas estão completamente desnorteadas, né, atormentadas. Na figura aqui
do purgatório, que é essa figura central, só que a parte mais de baixo, onde está essa mão estendida do Dante Alighieri, você vê o purgatório, as pessoas já em trabalhos, né? Muitos aí carregando o peso da vida humana, um anjo no centro, né? Como se tivesse sendo o mediador, né? Desse homem que está em trabalho de construção, de limpeza da sua formação, da sua vida terrena. Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e lá em cima você tem a visão aí de Eva e Adão, né? E, e mais em cima a parte da luz divina. Temos um sol aí nesse canto esquerdo, né? E bem em cima de Eva e Adão temos também uma figura de uma iluminação, que aqui não, nessa imagem não dá para ver direito, mas é algo como se retratasse aí a luz divina, né? O facho de luz divina, tá? No centro do quadro, nós temos o próprio poeta, Dante Alighieri, com o livro na sua mão direita, né? Desculpa, ao contrário, da sua mão esquerda. E, do outro lado, nós temos a própria Florença, né? Que é uma cidade medieval, né? Então, por isso, construída em formato aí de grandes castelos medievais. Tá? Então, esse aqui é o retrato, né, do artista Domenico de Michelino, que também é um artista italiano, tá? Falando sobre Dante Alighieri. Ok? A Divina Comédia, por que Dante, né, como eu falei para vocês, nomeia como comédia em oposição, não em posição à tragédia, mas em oposição à tragédia, certo? Sendo apenas em 1555 o surgimento da palavra divina. Né? Então, ele escreve a sua poesia somente como comédia, não tinha um título ainda. Tá? O poema dele ele era apenas, como ele não era um poema que falava, que tinha uma estrutura de tragédia, né? Então ele nomeou como comédia. E somente em 1555, já no século XVI, né? Então quando ele escreveu e quando ele publicou, era apenas comédia. E aí já no meio do século XVI surge, né? Ele tem a ideia de colocar o adjetivo divina, né? Para falar, para alguém falou alguma coisa? Acho que alguém saiu da reunião, teve um sonzinho, mas eu vou voltar lá então. Para estabelecer o título aí que se dá até hoje, né? Que é conhecido até hoje, Divina Comédia, né? E esse divino aí, algo que vem estabelecendo também, mais uma vez, essa ligação com a ideologia cristã, tá? Algo que se estabelece com base aí nos escritores que vão gravitar, né? Vão orbitar em torno desse legado italiano. As comédias, gente, elas geralmente começam com o estabelecimento de alguma adversidade, tá? De algum entrave, de algum problema, né? E terminam com momentos de felicidade e esperança, né? Diferente da tragédia, né? O gênero conhecido por começar tranquilamente e terminar em meio aos provenientes de alguma catástrofe, né? Que é o que a gente viu em Édipo Rei, né? Quando ele mata realmente o pai, casa com a mãe, depois que ele descobre, ele se mutila, né? Ele se cega de um olho, né? Cega os olhos, fura os olhos, né? Porque ele diz que ele não pode se conformar, né? Com esse trágico destino, mas ao mesmo tempo ele precisa aceitar esse destino, mas a partir dali, como ele não conseguiu perceber no olhar esse trágico destino, ele disse que a partir dali ele vai começar a utilizar menos a visão para poder tentar meditar mais em relação às suas atitudes, né? E aí Jocasta no final se mata também, né? Isso é uma tragédia, tá? A comédia não, a comédia
vai ter a adversidade, né, vai ter o ponto crítico já, né, algum grande problema, e esse problema vai sendo, vamos dizer assim, resolvido, né, vai sendo vivido, e ao final vai ter um final feliz, né, de felicidade e de esperança numa nova vida. Tá? É a diferença entre comédia e tragédia. É um poema que foi realizado numa época de predominância do cristianismo medieval, né, como eu falei a vocês. Então, logo, o poema que se tornou uma fórmula básica, né, então a Divina Comédia, ela é referência para a poesia, né, que vai narrar a trajetória de Dante, né, como já apontado anteriormente, por um caminho aí vertical, né, de subida. Né? Então eu tenho um caminho que começa no inferno, aqui embaixo, vai passar pelo purgatório e vai chegar até o paraíso. Tá? Da selva, né, até os momentos infernais e de observação das almas em purificação, o Dante ele é acompanhado pelo, como eu disse, autor de Eneida, o poeta Virgílio. Tá? Um personagem que vai representar o quê? A razão, né? A gente está no humanismo, a razão humana, né? Conduzindo aí o narrador, o próprio Dante, de uma melhor forma por esses problemas, né, e interesses mundanos para que ele consiga chegar até a salvação, até a luz divina, tá? Até a porta do paraíso. Sendo que no paraíso ele é recebido por Beatriz, né? A sua grande musa, a sua grande paixão. Tá? E esse espaço aí, ele é conhecido por suas restrições, esse processo todinho que o Dante passa, acompanhado pelo Virgílio, vão aparecer aí todas as restrições, né, que o Dante precisava passar para chegar a ser salvo, né, e chegar até ao paraíso. Tá? Aqui, lá no paraíso, ele vai ser recepcionado, né, por Beatriz, que é uma outra personagem importante do poema. Né? Por quê? Porque ela vai representar o amor divino. É a representação da Madonna, né, da Mãe de Cristo. Tá? Por isso que ela não é esse amor carnal, né, o amor de Afrodite, né, na época do paganismo greco-latino. Ele é um amor aí divino, um amor de aproximação à salvação. Né? Então, onde é que está esse amor? Quem é essa mediadora até o amor divino? Né? É a própria Mãe de Cristo, que no poema está representada por Beatriz. Tá? Uma espécie aí de musa inspiradora do poeta, uma paixão platônica, né, de Dante desde a sua adolescência. Né? Paixão platônica porque ele não poderia tomá-la carnalmente, né? Porque senão ele não conseguiria chegar até a salvação, até o paraíso. Tá? Com uma visão geométrica dos espaços, né, e observação detida no que diz respeito aos detalhes, então, Dante era um poeta assim, muito primoroso, né, nessa questão estrutural. Ele vai compor o seu poema responsável pelo florescimento da literatura italiana, tendo como regra o seguinte: no, no inferno ele faz 34 estrofes, né, na passagem pelo inferno, e aí as estrofes, né, de 10 sílabas, com 3 frases, né, com 3 versos, né, e com essa questão aí das imagens muito fortes, né, essa metáfora com as imagens, né, quando a gente diz a criação de imagens por meio da linguagem, né, e é a introdução. Então a gente pode dizer que o inferno é a introdução do poema A Divina Comédia. Nas etapas seguintes, tanto no paraíso quanto no céu, vão existir apenas 33 estrofes, tá? Narrados aí pelo didatismo, ou seja, de uma forma bem didática, de uma forma narrada objetiva, né? Para que o seu leitor pudesse realmente entender e entender como se dava o processo da humanização por meio da salvação cristã, certo?
Muito bem. Disponível para apreciação na língua que embasou o italiano, né, a língua italiana que conhecemos, ao invés do latim, né, que era uma língua apenas restrita aos grandes círculos intelectuais, né. O italiano ele era uma língua mais popular, à época da Idade Média. A Divina Comédia vai cumprir também a sua missão de se popularizar, virar popularesca, né? Vai popularizar a poesia, né? Esse grande trabalho da literatura, essa grande criação literária, tá? Pois se acreditava e se acredita até hoje que o interesse de Dante era, na verdade, difundir a sua obra para o conhecimento geral das pessoas, né? Diferente do que se fazia na época, que ainda se escrevia muito para os mais letrados, né? Para os acadêmicos, para os grandes pensadores. Então, por isso que a linguagem da Divina Comédia é uma linguagem muito objetiva, é uma linguagem muito didática, é por isso que a estrutura da própria Divina Comédia é uma estrutura mais fácil de assimilação, tá? É uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais limpa, né? Dessa linguagem rebuscada, apesar da construção poética, né, da construção da linguagem, gerar no leitor muitas imagens visuais por meio dessa construção poética. Tá? De todas as passagens que a gente pode ler na Divina Comédia, a gente pode dizer que o inferno, né, é o ambiente mais bem descrito pelo poeta. Né? Na minha concepção, eu acredito que por conta desse atravessamento que o humano tem que passar, né, em terra, né, para que se chegue à salvação. Né? Então, ele vai descrever muito bem, né, o ambiente do inferno, né, mostrando todas as atitudes, as agruras, as situações que passa o ser humano, né, as tentações pelo que o ser humano passa, né, para que se chegue até a salvação, até o paraíso. Tá? Geograficamente, ele é apresentado ao longo dos versos, o ambiente se tornou conhecido por seus 9 círculos, né, o inferno. Então, são como se fossem 9 voltas no inferno, ou seja, espécie de passagens aí que o homem, né, no caso o Dante, o narrador, mas que representa a figura humana, né, esse homem humano da Idade Média, e que vão ser organizadas de acordo com os pecados, né, da Igreja Católica, os pecados e os demônios que residem em cada estágio, né, em cada pecado durante essa passagem pelo inferno. Tá? E, por fim, um local aí para reforço do tormento e dos castigos, né, o inferno. Situações pautadas com base nas ações e nos comportamentos dos indivíduos enquanto estão vivos. Né? O inferno de Dante é uma das visões mais expressivas de um espaço aproveitado com muita inteligência pela Igreja Católica para que manutenção da sua doutrinação, ou seja, do seu poder. Né? Dante Alighieri era um poeta muito católico, tá? Ele era um poeta que estava ligado, né, à Igreja Católica. Então, deixa eu só parar aqui a apresentação, pronto. Então, ele tinha essa ideologia muito forte, né? Ele acreditava realmente que o homem ele passava pelo inferno, pelo purgatório, até chegar à salvação, né? E que para isso ele precisava se privar de muitas situações mundanas, como também o amor romântico, o amor carnal, certo? Tudo bem até aí? Tudo, professor. Positivo, professor. Tá, então nós vamos agora assistir ao vídeo que está na plataforma, né, falando sobre esse clássico atemporal,
porque eu quero mostrar a vocês, só um momentinho. Você é um programador por que né, a Divina Comédia ela se torna realmente uma obra literária de suma importância. Em 2002, um homem tinha o sonho. Para a literatura universal, tá? Só permitir aqui os zones. Vou baixar aqui para tirar esse... E aí vou tirar essa propaganda. E vou agora passar esse vídeo para vocês. Só um momentinho. Aqui. Então vamos lá. Todos estão vendo o vídeo, a imagem? Sim? Positivo, a imagem estou vendo. Tá, então vamos começar agora, eu vou ligar. Se vocês não ouvirem o som, vocês me falam, tá? Mas já aumentem um pouquinho o som aí no computador de vocês, para que vocês possam realmente ouvir melhor. Então vamos lá. Alighieri. Bom, pessoal, eu vou falar sobre um dos clássicos da literatura universal, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Só um pouquinho, gente, eu vou tirar o meu microfone, fica melhor. Todos já falaram tudo sobre a Divina Comédia. Dificilmente vou acrescentar algo novo, mas o que me interessa ressaltar na brevidade do meu discurso é justamente a atualidade deste grande clássico. Um clássico é clássico porque é atemporal, portanto, foi escrito entre 1302 e 1321, né? Dante nasceu em 1265 em Florença, Toscana, Itália, né? Morreu em 1321 em Ravenna, nas costas do Adriático, sempre na Itália, claro, e foi escrito, portanto, no período que nós denominamos de Baixa Idade Média, uma época de grandes transformações no século XIV, uma época de crise. As crises, aliás, geram, geralmente, além de tragédias, geram grandes obras, né? É fruto de uma crise. Bom, a Divina Comédia é atemporal, é atual, porque, basicamente, para resumir, em poucas palavras, ela trata das paixões humanas. As paixões humanas são as mesmas ainda. Na verdade, desde que o homem existe no mundo, as paixões são as mesmas. As motivações podem ser diferentes, as formas pelas quais elas se mostram na sociedade são diferentes, mas as paixões são as mesmas. Então, a Divina Comédia, como o nome diz, comédia, não no sentido atual, embora tenha um final feliz, podemos dizer assim, né? A obra máxima de Dante, que escreveu outras obras muito rapidamente, Monarquia, De Vulgare Eloquência, algumas filosóficas em latim, como as duas que eu citei, ao Convívio, que é uma enciclopédia medieval, e antes disso tudo, uma obra no século anterior, nos últimos anos, 13, chamada Vita Nuova, uma espécie de autobiografia idealizada, né? Mas é claro que a obra-prima é a Divina Comédia. Na verdade, só se chama comédia porque o poeta, não sabendo dar outro nome, não era tragédia, não era uma obra... As recomendações, vamos dizer assim, de Aristóteles, optou por comédia, isto é, não é nem tragédia, cujo modelo seria Eneida de Virgílio, e nem uma obra popular, né? A Divina Comédia, como muitos devem saber, é a história do próprio poeta que se imagina no reino dos mortos, de acordo com a visão cristã, inferno, purgatório e paraíso. Então ele é um viajante, ele faz uma tremenda viagem, aliás, né, pelo reino dos mortos. Portanto, vamos dizer assim, ele consegue a proeza de
durante essa viagem, na ficção que o poeta cria, se transformar num personagem que sai da condição humana, isto é, não sujeito às condições humanas. Ele observa almas que já foram julgadas por Deus, na visão cristã, claro, católica, e que estão ou no inferno, porque mereceram o castigo eterno, porque pecaram e não se arrependeram, ou no purgatório, porque ainda há uma esperança, depois de cumprirem, entre aspas, um estágio de purificação, e um belo dia irão para o paraíso, e o paraíso onde estão as almas dos beatos, ou dos que defenderam a causa cristã. É claro que o inferno e o purgatório são as duas cânticas, como poderia dizer, né? Cantica em italiano, né? Duas etapas da obra que mais nos dizem respeito porque tratam de paixões terrenas, né? Mas o paraíso, apesar de tudo, também se refere ao ser humano de outra maneira, embora haja toda uma espécie de compêndio teológico, ele se refere ao ser humano. A atualidade de Dante começa logo no primeiro canto, quando o poeta se imagina no meio de uma selva escura, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita, il trovai per una selva escura che la diritta via era smarrita. Isto é, eu estava no meio do caminho da nossa vida, 35 anos, de acordo com a visão de Dante, né? Então, a Divina Comédia, na fábula, na ficção, começaria em 1300. Na verdade, nós sabemos que ela começou em 1302, já no exílio. O poeta estava no exílio devido a controvérsias políticas, né? Ele teve uma carreira política, né? E graças a essa carreira política, opondo-se ao Papa da época, Bonifácio VIII, ele foi destinado ao exílio e morreu no exílio em 1321, não mais em Florença, mas em Ravenna. Não morreu na sua terra natal, vamos dizer assim, né? Que naquela época a Itália era dividida em muitos estados. Esse começo maravilhoso, isto é, alguém que se encontra no meio de uma selva escura, evidentemente é uma alegoria, né? Podemos interpretar como um viajante que está numa selva escura, mas é a alegoria da ausência de luz, portanto, do pecado na visão cristã. De um homem, portanto, dominado pelas paixões, nós diríamos hoje, atualizando a Divina Comédia, né? Pecado aqui equivale à paixão. Libertar-se das paixões seria o desejo de todo homem sábio, né? Mas ele se encontra mergulhado nas paixões e delas quer sair, né? Logo no primeiro canto, ele consegue ter uma esperança, mas uma esperança vã. Ele vê a colina, seria o sol, luz de Deus, pretende percorrer essa colina, saiu, né, vamos dizer, da selva, mas há 3 impedimentos, isto é, 3 animais, ou seja, o primeiro que seria a lonça em italiano, um lince, um gato selvagem, depois o leão e depois finalmente a loba, isto é, 3 paixões ou pecados que impedem a salvação ao ser humano, que impedem o controle domínio dessas paixões, não? Portanto, a viagem poderia ter terminado ali, no primeiro canto. Quem interfere? Não? Como viajar sem guias? Não? Aparece a primeira guia, que seria Virgílio, o poeta latino, que, sendo para Dante o modelo, a alma dele aparece ali, e Dante tem medo, um fantasma, o que será aquilo? Não? Uma aparição, não? E Virgílio diz, eu vou te guiar pelo reino do pecado, ou seja, das paixões humanas, né? Porque o único modo de você libertar dessas paixões é conhecendo-as profundamente. Então, o conhecimento, o autoconhecimento de si mesmo e o conhecimento do que move o ser humano, isso é fantástico, né? Todas as paixões que movem os seres humanos, ódio, ambição, egoísmo, todas as formas de fé cegas, enfim, sexo, amor. Se você conhecer profundamente essas paixões, depois, nesse primeiro estágio, eu vou te conduzir por um segundo estágio de purificação, que é o purgatório, até certo ponto, porém, até a montanha do paraíso terrestre, de acordo com a concepção cristã, né? Quando Beatriz, a sua musa, né, que ele cantou na Vida Nova, né, que ele conheceu a primeira vez aos 9 anos e a segunda aos 18 anos, né, esse anjo de Deus, né, vai te conduzir pelo paraíso. Enfim, a Divina Comédia é atualíssima justamente porque, como eu disse antes, trabalha com essas paixões, né, e os exemplos no inferno, no purgatório e no paraíso são muitos, né. Bastaria citar, por exemplo, no canto 5º,
onde, nessa estrutura maravilhosa que é o inferno, um grande funil que começaria em Jerusalém e iria até o centro da Terra na concepção da época, estamos falando aqui antes de Copérnico, antes de Galileu, né? E no centro da Terra estaria o próprio Lúcifer, segurando, suportando nos ombros esse mundo. Esse grande funil que será percorrido pelo poeta em poucos dias, porque a viagem inteira da Divina Comédia dura cerca de uma semana, em 3, 4 dias ele percorrerá o inferno. Ele conhecerá, o poeta viajante, né, conhecerá várias almas que em vida foram levadas pelas paixões e, não se arrependendo e não obtendo o perdão de Deus, foram para o inferno. Não? Uma delas famosíssima é Francesca da Rimini, do canto quinto, não? Que está ali porque amava o cunhado, surpreendida pelo marido, é uma história verídica, né? Foi morta por esse marido ciumento e simplesmente, é claro, a alma dela e do seu cunhado, os amantes, foram para o inferno. Dante conversa com Francesca, dá a oportunidade dela se expressar, né? Quem é você? Por que chegou a esse ponto? E aí, vejam, reside a humanidade, nisso reside a humanidade intensa da personagem, né? E ao mesmo tempo que o poeta consegue, conversando com Francesca, conhecer-se. Então ele compara o seu amor por Beatriz, que era um amor puro, platônico, ao amor pecaminoso entre Francesca e Paulo, não, o cunhado dela. E por comparação ele percebe a diferença que há entre esse amor e o seu próprio. E percebe como é fácil cair em tentação, deixar-se levar pela libido, no caso, né? Pela luxúria, né? Nesse canto, nesse círculo, que é o primeiro, que é o segundo, aliás, estão as almas luxuriosas. E assim procede por todo o inferno. Da luxúria passa-se a gula, depois aos avarentos e pródigos, depois aos violentos, e nesse meio termo há também um espaço reservado particular para os hereges, eles estão no cemitério, né? Entre esses hereges, Dante conversa com a alma de Francesca, aliás, de Farinata degli Uberti, um político da época, e o político discute com Dante as facções, por que as facções na Florença Antiga levavam à ausência total de paz, levavam às guerras permanentes, né? Outro tema atualíssimo da Divina Comédia, a guerra entre facções, estamos vivendo com outras roupagens, vamos dizer assim, um momento semelhante, não só no Brasil, mas no mundo, né? E assim vai até chegar ao final do inferno. E antes de chegar ao final, há também outra passagem fantástica, que é a da personagem Ulisses, né? Dante encontra entre os conselheiros fraudulentos, né? Esse é o pecado que ele destina ao herói homérico, o próprio Ulisses de Homero, né? E no maravilhoso sincretismo entre cultura pagã e cultura cristã, Dante reserva a Ulisses a morte por ter ousado conhecer a montanha do purgatório. Então, o grande navegante, o semideus grego, ousou conhecer mais do que é permitido aos seres humanos. Então, nesse canto maravilhoso, há uma discussão de o que é o conhecimento, por que se deve conhecer e se ele deve ter limites. A figura de Ulisses, que naufraga, chegando próximo à montanha do purgatório, que seria situada, de acordo com o misticismo cristão, vamos dizer assim, no hemisfério sul, né, que naquela época é desconhecido, né? Ulisses naufraga diante dessa montanha, é o naufrágio do homem que quis conhecer mais do que Deus permite ao homem conhecer, na visão de Dante, né? É atualíssimo também esse tema. É um tema, aliás, né, a ciência chega a qual ponto do conhecimento e quanto é necessário conhecer. Será que é necessário conhecer tudo que nós conhecemos hoje ou teríamos parado muito antes ou temos que continuar indefinidamente, né? E o purgatório, a segunda etapa, é a etapa da purificação, onde o próprio viajante, Dante, se purifica e, purificando-se, ele encontra almas que também estão ali e não vem a hora de poder ir ao paraíso, né? Entre essas almas, logo no início, como uma espécie de porteiro do purgatório, está a figura de Catão, um jurista romano
que se suicidou para não se submeter à tirania de Júlio César, né? Catão interroga Dante e Virgílio, né? Diz: por que vocês estão aqui? Como é que pode? Deus não me avisou dessa mudança de leis, né? Ele é um homem, ainda a alma dele se preocupa com as leis, né? E Virgílio explica a Catão que Dante está ali porque uma senhora dos céus, Beatriz, quis que ele estivesse ali, né? E é o seu destino, ele tem que cumprir o seu destino, ele tem que, ou seja, conhecer o ser humano com todas as suas paixões e conhecer-se para se libertar dos pecados. Catão os deixa passar e Dante percorre a montanha do purgatório, por oposição ao funil do inferno. Aqui nós temos uma montanha, né? Dividida em 9, vamos dizer assim, cornijas ou girone, como se diz em italiano, 9 grandes círculos. E, ao contrário do inferno, começa-se do pecado mais grave, que é o pecado de soberba, e se chega ao topo da montanha entre os luxuriosos, ou seja, o pecado menos grave, na visão aristotélica que Dante retoma, né? Pecado ligado ao instinto é menos grave, pecado ligado à razão é mais grave. No purgatório há pelo menos 4 cantos fantásticos, dos quais não posso não falar, apesar da brevidade do nosso encontro, do nosso vídeo. Um deles é o canto 16º, em que Dante encontra Marco Lombardo, né? E Marco Lombardo é, na verdade, o quê? O personagem na qual Dante coloca a sua visão política, né? Então, ele explica a Dante o porquê da humanidade viver em conflito. E a explicação é pura e simples, porque os papas brigam com os imperadores. No final do purgatório, há também o quê? Há uma reflexão sobre o que é a igreja, qual é o papel da igreja, né? Para fazer isso, Dante imagina o reencontro com a sua musa, Beatriz. Beatriz substitui Virgílio, portanto. E Virgílio vai embora simplesmente, deixa Dante nas mãos de Beatriz, que o conduzirá para o paraíso, né? Há uma reflexão sobre a igreja, à medida que, para preparar o encontro com Beatriz, há um desfilar da igreja a qual Dante assiste, né? Bom, depois o paraíso, a etapa final, fantástica, porque é o reino da luz, né? Se no inferno e no purgatório os modelos eram os da terra, no paraíso não há esse modelo, evidentemente. Então Dante cria um novo mundo melhor, né? Onde todas as almas estão ali, movendo-se por uma fantástica, poderosa luz. No paraíso, Dante encontra, entre tantas outras personagens interessantes, o seu tataravô chamado Cacciaguida, que morreu combatendo pela fé cristã nas cruzadas, né? E, finalmente, chegando à última etapa do paraíso, o final feliz, isto é, e fantástico, né? Dante vê Deus, mas como descrever Deus com a razão humana, né? Então, a fantástica invenção do livro, Dante vê no final a personagem Dante vê no final do paraíso um livro onde estaria tudo o que há no universo. Isto é, Deus concebeu o universo como um grande livro dividido em volumes, onde estão presente, passado e futuro. Então, Dante se vê naquele momento e vê a humanidade inteira, né? E, finalmente, Deus, propriamente, que Dante diz: desculpem, leitores, mas não posso descrever como gostaria, porque eu sou apenas um ser humano, né? Que é uma fantástica e poderosa luz. Se ele tivesse ficado mais tempo a contemplar essa luz, ele teria sido destruído pela potência desse amor de Deus, né? Deus, que Dante descreve, portanto, é uma espécie de grande motor do universo, de imã do universo, uma coisa fantástica, né? E assim termina uma das obras mais fantásticas jamais escritas por um ser humano, na minha modesta opinião. Para concluir, as palavras de Dante, né? O amor que move o sol e as estrelas, isto é, Deus é esse amor, essa potência, porque amor é igual a potência positiva, que move o sol e as outras estrelas. E assim eu passei por isso tudo e terminei minha viagem. E nós também terminamos. Então aproveite, porque tem muita coisa boa. Bom, com esse vídeo a gente finaliza a nossa aula de hoje. E eu mandei agora para vocês, pelo WhatsApp,
eu estava aqui procurando também, né, um vídeo grande, né, de 1h18, contando, né, a própria Divina Comédia, tá? Mas eu vou colocar na plataforma a obra completa em PDF para quem quiser se aventurar pela grande aventura de Dante Alighieri nessa trajetória, né, dessa viagem humana, né, essa viagem frente às adversidades, a todas as provações da vida, né, aos grandes pecados, né, na concepção cristã, as provações, os pecados, as agruras, os amores que não podem ser vividos, né, chegando ao purgatório para tentar se salvar, né, passando por diferentes etapas dessa salvação, dessa purificação, até chegar a ver a grande luz, né, que é a face de Deus, tá? Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário para dizer? Alguma dúvida? Estou aqui todo ouvidos. Tudo certo? Ninguém quer falar nada? Não? Então, a aula de hoje é essa, tá bom? Então, a gente se encontra agora na quinta-feira, nesse mesmo horário, e aí a gente vai tratar aí do renascimento, do maneirismo, né? Que é essa passagem rápida aí de uma ponte, né? Uma ponte de transição entre o Renascimento e o Barroco, né? Falar desses três momentos literários, momentos de produção, concepção artística literária da literatura universal ocidental. Ok? Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de ler o material, tá? A gente já assistiu ao vídeo. Assistam esse vídeo aí sobre a Divina Comédia, né? Para quem ainda não leu o livro, né? É um vídeo que vai contar mesmo como é que acontece aí essa narrativa, tá? E quem quiser ler, eu vou disponibilizar, tá bom? Vou finalizar a aula, a gravação da aula agora, e vou subir ela na plataforma, daqui a pouquinho ela tá lá, tá? E mando pelo WhatsApp também. Beijo a todos, boa noite e até quinta-feira, tá bom, gente? Até mais. Boa noite, professor.